professor do Departamento de Ciências Políticas da PUC de São Paulo. E, professor, obrigada pela presença e a gente gostaria de saber a sua formação primeiramente. Bom, agradeço muito o convite por estar aqui, é um prazer enorme contribuir para o debate. Eu sou formado em Direito, fui advogado e depois eu fiz a minha pós-graduação, mestrado e doutorado na área de Ciências Sociais, com área de concentração em Política, e hoje sou professor e chefe do Departamento de Política da PUC de São Paulo, estou aqui há 11 anos já, né? E a minha área de pesquisa é política brasileira. Então, tenho 2 livros publicados, né, sobre a política brasileira, um sobre a Primeira República, outro sobre a transição da ditadura para a democracia, e é nessa que eu sigo fazendo a minha vida acadêmica. A gente queria discutir essa onda conservadora e fascista que sempre existiu, mas está voltando agora, tomando proporções maiores. E a gente teve na Alemanha o partido de extrema-direita que ganhou com 13% dos votos, agora tem quase 90 representantes no parlamento. A gente queria que você falasse um pouco disso, um pouco do que sucedeu a isso e quais as consequências também mundial, não só lá. Essa é uma onda conservadora que, como a gente sabe, é um fenômeno mundial. Não acontece apenas na Alemanha, mas também em outros países. Nós poderíamos pincelar alguns exemplos, né, do que aconteceu recentemente, no ano passado, com a eleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o bom desempenho eleitoral do partido de extrema-direita na França, a Frente Nacional, que com a Marine Le Pen chegou ao segundo turno, com 1/3 dos votos, inclusive, né? Na Grécia, na Holanda, em muitos outros países, vem crescendo também esses grupos de extrema-direita, na Itália, com a Liga Norte, e aqui no Brasil também, como a gente pode ver, com o crescimento da candidatura do Bolsonaro, com a sua grande projeção nas redes sociais, e com outros grupos que, por exemplo, no impeachment da ex-presidente Dilma, estavam defendendo a volta dos militares ao poder, com aquele discurso contra a imigração, contra os direitos humanos, contra algumas conquistas que foram obtidas nessas últimas décadas. Então, esse é um problema que está diretamente relacionado a uma crise estrutural do capitalismo. Nos últimos 30 anos, aproximadamente, que aquelas políticas de concessão de direitos ali para os trabalhadores, enfim, vêm sendo revertidas hoje. O que a gente tem observado é um desmonte, um desmantelamento do assim chamado estado de bem-estar social, o welfare state, né, com cortes de investimentos em saúde, em educação, mudanças na legislação previdenciária, supressão de direitos trabalhistas, entre outras coisas, tudo em nome da liberdade restrita de movimentação de capitais e também da austeridade econômica. Então, isso vem criando uma situação que combina crescimento das desigualdades socioeconômicas, aumento da pobreza e também uma insatisfação generalizada, um sentimento difuso de descontentamento contra o atual estado de coisas, e alguns que não sabem fazer uma leitura correta acabam adotando posições que poderiam ser progressistas, mas acabam se tornando bastante reacionárias. Eu acredito particularmente que o capitalismo já esgotou qualquer perspectiva de emancipação da sociedade, ou seja, o que vem daqui para frente é cada vez mais retrocesso, inclusive. E você acha que por isso que às vezes pessoas que seriam prejudicadas com a volta, por exemplo, da ditadura, pessoas de minorias acabam muitas vezes indo com esse discurso, mesmo sem saber muito o que significa, porque talvez também tenha um marketing disfarçado, por mais que a mídia tenha um discurso que prevalece o discurso neoliberal, tenha um discurso fascista por trás. Nenhuma ditadura, nenhum ditador, por mais sanguinário que ele seja, pode prescindir de uma base de apoio no interior da sociedade. Um Hitler, um Saddam Hussein também tinham apoio na sociedade alemã, iraquiana da sua época, por exemplo. Né? No caso do Brasil, a gente sabe que foi a tortura. Né? Uma boa leitura de um livro de histórias nos revela que houve prisão arbitrária, execução sumária, ocultação de cadáveres, cassação de direitos políticos e mandatos parlamentares, censura à imprensa, uma repressão, né, um terrorismo de Estado que foi praticado. Mas também muitas pessoas não tinham consciência
do que acontecia nos porões da ditadura, porque isso não era veiculado, não era informado, até porque havia um consenso ali entre os barões midiáticos, os donos dos grandes oligopólios de mídia, de que aquilo não deveria ser noticiado. Até que apoiaram não apenas o golpe, mas como os 21 anos de ditadura militar que lhe sucederam, né? Então, aqui no Brasil, tem esse discurso reacionário, né, de retrocesso, de questionar os direitos humanos, dizendo que isso é coisa de bandido, né, ou de questionar até mesmo algumas liberdades, né, temas de comportamento, casamento LGBT, entre outras coisas. Então, isso faz parte desse contexto mais amplo em que a gente vive, né, de lutas de classes, né, e também de uma guinada mais à direita de alguns setores da sociedade. Aproveitando esse gancho, existem alguns discursos, alguns sites que estão promovendo esse negócio de falar que o nazismo, o fascismo é de extrema esquerda. E isso está se alarmando, às vezes, nas redes sociais. A gente vê muito com pessoas que, às vezes, não têm ideia do que aconteceu, não tem tanto conhecimento, pensando sobre isso, o que você teria a falar sobre isso? Isso é uma idiotice sem tamanho, é um absurdo, né? O nazismo e o fascismo eram um movimento de extrema direita, né? Sim. Se existe uma coisa que distingue esquerda e direita, isso é um consenso até entre os liberais. Um filósofo como o italiano Norberto Bobbio entende que a direita é mais identificada com as forças do mercado, com o capital, enquanto que a esquerda defende direitos para os trabalhadores, para as minorias, enquanto que a direita defende a liberdade econômica, a esquerda defende a igualdade de condições socioeconômicas, né, ou pelo menos uma relativa igualdade, né? O que o nazismo fez foi justamente o contrário do que propõem os teóricos da esquerda, né? Então, utilizar o Estado, um Estado totalitário, inclusive, para eliminar, aliás, né, as maiores vítimas, inclusive, do nazifascismo foram os comunistas. Então, é absolutamente absurdo, né, comparar uma coisa com outra. Eles aproveitam, claro, uma questão semântica, o fato de que o partido do Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Mas isso não tem absolutamente nada a ver, até porque a gente não pode julgar as pessoas a partir do que elas falam a respeito de si mesmas, mas a partir do que elas são e fazem, portanto. Senão também poderíamos considerar o PSDB um partido social-democrata, o que é uma grande mentira, porque é o único partido social-democrata no mundo que não surgiu no seio do movimento operário. Aliás, o PSDB no Brasil é um partido social-democrata que surgiu justamente para destruir as conquistas que o movimento operário obteve. E sem contar que o nazismo também teve total apoio das instituições capitalistas. Né? Das instituições capitalistas, inclusive contava com a simpatia de grandes empresas, empresários estadunidenses também. Professor Pedro, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas porque ficamos sem som durante um tempo, mas eu queria agradecer a sua presença e trazer um pouco a discussão aqui para o Brasil, fazendo a seguinte questão. Alguns teóricos e críticos, quando analisam as jornadas de junho de 2013, acham que, de algum modo, elas favoreceram uma espécie de ascensão, de abertura. Parece que a caixa se abriu e a direita, os fascistas brasileiros, os mais reacionários, aproveitaram aquele momento e saíram do armário, né? Uma expressão que muitos dizem. Já uma outra linha de pensamento acha que 2013 foi, talvez, a grande oportunidade que a esquerda perdeu, né? Pensando um pouco no movimento de 2013, na importância que ele teve, como você analisa no nosso caso, a presença, o crescimento da presença de um pensamento mais conservador, inclusive culminando recentemente com manifestações de militares, enfim. Pensando no movimento de 2013, você está entre aqueles que acham que ele favoreceu, digamos assim, uma emergência, né, de uma vertente mais reacionária, pegou carona nesse movimento, ou não? Eu não concordo com nenhuma das duas leituras por considerá-las um tanto simplistas, né? O fato é que existe uma disputa entre grupos da própria esquerda.
né? A gente poderia argumentar que, por exemplo, foram os governos do PT que abriram espaço para a esquerda ao fazerem acordos com Cátia Abreu, com Renan Calheiros, com José Sarney, Romero Jucá, Michel Temer, entre outros. A questão é a seguinte: as manifestações começam em junho, né, de 2013, convocadas ali pelo movimento Passe Livre e por partidos mais à esquerda do que o PT, PSTU, PSOL, entre outros, por exemplo, né? O MPL, o Movimento Passe Livre, é um movimento anticapitalista, né, que se reivindica libertário, né, defende o princípio da autogestão, inclusive a estatização do sistema público de transporte sob controle dos trabalhadores. O MPL, como diz o próprio nome, não defende apenas a redução da tarifa do transporte público, mas a gratuidade do sistema. E naquele momento, no começo de junho, quando as manifestações contavam com um número de 5.000, 6.000 pessoas, por exemplo, havia uma unidade ali, pelo menos, né, com relação aos objetivos. Então, existia uma pauta muito bem definida. A questão é que também, durante as primeiras manifestações, PT e PSDB fizeram coro na tentativa de criminalizar os manifestantes. O então prefeito de São Paulo, né, numa viagem, inclusive, que ele fez junto com o governador Geraldo Alckmin ali em Paris, ele tratou de qualificar os manifestantes como baderneiros, como vândalos, dizia inclusive que a tarifa seria irrevogável e que não poderia negociar com aqueles manifestantes vândalos, inclusive, né? Então havia também uma tentativa de setores governistas ligados a então presidente Dilma, ao prefeito Fernando Haddad, de criminalizar aqueles movimentos, né? Então houve uma grande falta de habilidade do prefeito municipal naquele momento. O problema é que havia também uma luta ali pelo discurso das ruas, né? E à medida em que aquelas manifestações foram crescendo, a pauta foi se diversificando e os grupos cada vez mais heterogêneos também. Então, depois de um determinado momento, a partir das manifestações do dia 17, 20 de junho, por exemplo, tinha pessoas com camisetas verde e amarela, defendendo reivindicações completamente estranhas ao movimento original. Combate à corrupção, uma coisa mais genérica do mundo, por exemplo, né? A redução da maioridade penal, né? Uma reivindicação claramente reacionária, inclusive, né? Até chegar ao ponto em que os manifestantes estavam brigando entre eles mesmos ali nas ruas. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de manifestação popular, inclusive. O problema é que nesses 13 anos de governos do PT, 8 com Lula e 5 com Dilma, o PT simplesmente desmobilizou a população, né? Então, o que é o lulismo? É uma tentativa de compromisso, de estabelecer políticas de redução da pobreza, mas sempre pelo alto, sem mobilizar a sociedade. Então, tem inclusive cientistas políticos, né, como o André Singer, né, professor do Departamento de Política da USP, autor de Os Sentidos do Lulismo, ele que foi inclusive porta-voz da Presidência da República, ele diz claramente, olha, o lulismo ele é desmobilizador, né? Então ele acaba não trabalhando justamente o que a consciência política da classe trabalhadora. Então, de fato, isso é importante reconhecer que ocorreram avanços, redução da pobreza, aumento do número de vagas nas universidades, poder do consumo da classe trabalhadora, entre outras coisas. O fato é que também confundiu a questão da cidadania com uma perspectiva de ascensão individual, né, o acesso ao consumo, por exemplo. Não tratou de politizar essas questões. Ao não ter feito o debate sobre a regulamentação da mídia, uma reforma tributária progressiva, uma reforma agrária, entre outras coisas urgentes, o PT também perdeu a grande oportunidade de democratizar a sociedade brasileira. Então, a democracia não pode ser confundida com acesso ao consumo. Então, esse foi um grande problema. Então, também, setores ligados ao PT, que tentam dizer que toda essa virada conservadora começa com as manifestações de junho de 2013, isentar o seu próprio partido de alguma parcela de responsabilidade em tudo o que aconteceu. Então, de qualquer forma, quer dizer, a gente não pode debitar as jornadas de junho, né, esse start, digamos, de uma volta, porque dentre os vários grupos que se manifestaram em 2013, estavam aqueles que pediam a volta do regime militar também. Sim. Né?
vestindo camisas da CBF. Mas os manifestantes do MPL, por exemplo, jamais defenderam o impeachment da Dilma, não queriam, na verdade, puxar o governo para a esquerda. Então a gente sabe que a política é assim. A política não é o jogo puramente institucional, é tentar articular a atuação parlamentar com a mobilização social. Foi isso que acabou acontecendo e não é nada diferente daquilo que o PT defendeu nas suas origens. Quando foi fundado no começo dos anos 80, o PT criticava os chamados partidos de exclusiva atuação parlamentar e dizia justamente isso, que é necessário pensar a democracia nas fábricas, nas escolas, nas universidades, nas ruas, enfim. Foi assim que o PT e outros partidos de esquerda conseguiram vitórias importantes na batalha da Constituinte, quando diziam que Constituinte sem povo não cria nada de novo, embora minoritários ali na Assembleia conseguiram avanços importantes no tratamento da questão social. Então a gente não pode menosprezar também essa capacidade de mobilização do povo. O problema é que essas manifestações acontecem quando também, né, o PT vinha enfrentando uma grande crise. Né? A Dilma ela foi reeleita com uma pequena diferença de votos em relação ao candidato Tucano, ela já contava com uma popularidade muito baixa, né? Ela prometeu não mexer nos direitos trabalhistas nem que a vaca tussa. Uma das primeiras medidas que ela adotou após a reeleição foi justamente mudar as regras para a concessão do seguro-desemprego. Então, quer dizer, a gente tem que fazer uma análise equilibrada. O que eu estou falando aqui até agora não é nenhum juízo de valor. Sim. Não é uma opinião pessoal, mas é uma constatação factual dos problemas que a esquerda no governo teve que enfrentar e não soube enfrentar corretamente. É interessante que você falou da Europa, no contexto da Europa, no pré-guerra, né, que era um clima de vários problemas, vários fatores que levaram, enfim, à ascensão de determinadas vertentes. Mas aqui no Brasil também, às vésperas de 2013, estávamos num momento também de esgotamento das perspectivas de melhoria econômica, social. Era um modelo que começou a apresentar vários problemas. Sim. E isso também, não sei se na sua opinião, ajudou a acirrar um pouco o ambiente. Né? Se a gente pensar naquelas fotos, né, a tomada de Brasília, sim, os milhares de pessoas em São Paulo e em todo o Brasil, de certo modo também era um recado que eles estavam passando, né? De que estavam percebendo que a vida na cidade estava ficando cada vez pior, que o desemprego estava começando a crescer. Não sei se você vê também eu vejo, por aí. Concordo sim, eu acho que essa leitura é correta. A economia tem um papel importante sobre tudo isso, né? E a gente sabe que o crescimento econômico acabou legitimando os dois mandatos do presidente Lula. Né? Então, quando ele deixa o governo, ele faz com uma aprovação de 87%. Né? Porque durante o seu governo houve um reajuste real do salário mínimo de 70%. Acima da inflação, não é um reajuste nominal, é um reajuste real. O aumento do poder de compra, muitas pessoas colocaram seus filhos na universidade, compraram a casa própria, a mulher está lá com o cartão do Bolsa Família, isso acaba quebrando até certo ponto a estrutura do patriarcado. Então foram questões importantes, sem dúvida. O problema é que se trata de um ciclo de acumulação capitalista baseado no boom das commodities, que inclusive não alterou os fundamentos do plano real, aquele tripé baseado em meta inflacionária, câmbio flutuante, superávit primário, permaneceu intacto, os bancos nunca ganharam tanto quanto nesse governo, e o próprio Lula se vangloriava de falar a respeito disso, mas o problema é que enquanto esse modelo funcionou, né, isso acabava legitimando e aumentando a popularidade do governo, só que isso acabou. Não tem como reeditar mais, né, aquela mesma política econômica baseada no boom das commodities, porque é necessário agora não mais contornar os obstáculos ao desenvolvimento econômico, mas derrubá-los. Isso exige mudanças profundas. Aquilo que o João Goulart tentou fazer em 63, 64, as reformas de base ou as reformas de estrutura. Né? A questão da reforma bancária, da taxação das grandes fortunas, de imposto sobre herança, de políticas que resolvam não apenas, né, reforma agrária, reforma política, regulamentação da mídia, são coisas importantes que precisam ser realizadas e que acabaram não sendo. Enfim,
daria uma outra discussão se isso não foi realizado por falta de correlação de forças no Congresso Nacional, ou se foi por falta de vontade política do presidente, que sempre teve um estilo conciliador e tudo mais, né? Mas o fato é que isso é uma página virada da história, né? E a gente está enfrentando aí, né, uma recessão que foi aprofundada, inclusive, com essas medidas recessivas adotadas pelo presidente golpista fora Temer. Posso fazer uma pergunta? Essa questão da representatividade democrática, com todo esse cenário, tanto da Alemanha como aqui, essa onda de retomada da extrema-direita, essas pessoas que aqui no Brasil que tiveram um certo acesso, que melhoraram, a gente vê que na última eleição, principalmente na cidade de São Paulo, que o Dória ganhou o primeiro turno, a gente percebe uma aproximação desse grupo de direita que vai contra aquilo que essas pessoas, de certa forma, conquistaram. Parece, para muita gente, soa algo absurdo, mas quando a gente analisa mais profundamente, também é reflexo dessa política que o senhor acabou de falar. Você poderia fazer um pouquinho essa relação desses novos eleitores de direita que vêm da classe, que não é a classe privilegiada? Na verdade, essas pessoas mais pobres, elas sempre votaram na direita, historicamente. Então, se nós analisarmos, né, as pesquisas eleitorais por nível de renda, grau de escolaridade, né, quem sufragou o Collor em 89, Fernando Henrique, o Maluf, quando candidato a governador, foram justamente os eleitores mais pobres e com mais baixo grau de escolaridade. Eles passaram a votar, né, na esquerda, no PT sobretudo, a partir de 2006, quando o Lula acabou sendo reeleito. Tem várias pesquisas que mostram isso, né? Eu faço estudos, inclusive, a respeito. Então, na verdade, o fato das pessoas pobres votarem na direita não é a exceção, mas sim a regra no Brasil. Como eu falei, tem um problema. A questão, por exemplo, da educação política da classe trabalhadora, que foi uma coisa que o PT no governo não fez. Não lutou por isso, inclusive. Nas manifestações em junho de 2013, as pessoas estavam lá brigando pela redução da tarifa, eu estava lá também, encontrava muitos alunos da universidade. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem, né? Mas eram pessoas geralmente de classe média, brancos, com algum grau de instrução, enfim. Quando a gente paralisava o trânsito e eu via as pessoas no final da tarde voltando para casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e ali estava lá o servente de pedreiro, a empregada doméstica, a faxineira, né, o vigia, o gari, e as pessoas falavam, né, você vem aqui para a rua, né, vem para a rua, vem, né. E as pessoas não desciam justamente porque tem outras preocupações, inclusive. Precisa voltar para casa porque vai ter que pegar o filho na escola, arrumar a casa, lavar roupa, entre outras coisas também, né. A não regulamentação da mídia também é um problema, né, porque a gente precisa democratizar a mídia, aumentar o número de vozes que tem justamente acesso ao debate. Quando a gente não enfrenta esse problema e uma meia dúzia de famílias acaba controlando tudo aquilo que se divulga no país, Frias, Mesquita, Marinho, Saad, Sirotsky, Abravanel, são esses aí que controlam todo o fluxo de informação no país praticamente, né? Então poderia regulamentar, ter uma regulamentação econômica da mídia, proibição, fazer cumprir o que está escrito na Constituição Federal, proibição de oligopólios ou monopólios, né? E também uma regulamentação de conteúdo, garantindo o direito de resposta, pluralidade de informação, coisa que também os governos acabaram não fazendo, né? Então, os ministros das telecomunicações dos governos Lula e Dilma foram muito tímidos nesse aspecto. Então, o fato é que as pessoas mais pobres, elas votam exatamente como as pessoas mais ricas. Elas votam com o dinheiro, no bolso, né? É o efeito do bolso, como a gente diz aí nas campanhas eleitorais. Então, se a pessoa analisa que a sua vida piorou,
e a direita oferece, ainda que sejam muito mais imaginários do que reais os ganhos, elas acabam sendo seduzidas por aquele discurso. E aí tem toda a campanha da mídia, que assim como em 64 denunciava que o PT estava envolvido num mar de lama, de corrupção, dar um basta, os motes, os slogans, as palavras de ordem nas manifestações são exatamente as mesmas, né? O modus operandi é idêntico. Então, quando eu faço essas críticas aí aos governos do PT, uma crítica à esquerda. Jamais endossei qualquer... Se o impeachment fosse agora, assim como eu lutei contra o impeachment, lutaria novamente, sem hesitação e tudo mais, mas é importante também fazer uma crítica, né? E a gente não vê, inclusive, essa autocrítica sendo realizada. Então, a gente vê novamente Lula se encontrando com Renan Calheiros para costurar um acordo para a eleição no ano que vem. E essa questão da mídia, uma coisa que eu vejo nesses últimos anos, as concessões dos programas, dos canais de TVs e rádio, que não teve nenhuma regulamentação, e cada vez mais a gente tem uma programação na TV pública ligada a grupos religiosos, né? Claro que dentro do sistema democrático todo mundo tem direito a ter seu canal e sua rádio. Porém, são poucos grupos que fazem um discurso ostensivo, político e religioso. Como você vê isso nessa conjuntura atual, né? Essa onda da corrupção, essa falta de educação política que nossa população... Esses programas religiosos, né, são, na verdade, espaços que são comprados junto aos concessionários de rádio e televisão, que também deveria ser proibido. Eles não foram os beneficiários daquela outorga. E as outorgas, inclusive, a gente sabe que são feitas pelo Poder Executivo de acordo com critérios estritamente políticos e não comerciais, que também já seria um grande problema, né? Então vem crescendo justamente o quê? A pregação de cultos dessas igrejas neopentecostais, com a sua teologia da prosperidade, que inclusive já foram ligadas ao PT. O Partido dos Trabalhadores já teve como aliados o PSC, do Malafaia, Feliciano, né? Entre outros aí também. Então, quando a economia crescia, contava com o apoio desses grupos aí. O pastor Everaldo já foi um aliado do ex-presidente Lula, inclusive, né? Então vem crescendo. É importante também discutir a questão do caráter laico do Estado brasileiro. O que significa o Estado laico? Cada um pode professar a religião que quiser. Se você quiser se converter ao Islã, ao protestantismo, ao judaísmo, e frequentar a mesquita, a igreja, a sinagoga, o templo, fica completamente à vontade. É uma questão de foro íntimo, portanto, né? O que não pode é justamente impor, né, a sua visão sobre o conjunto da sociedade. Discutir, por exemplo, questão de aborto, entre outras questões polêmicas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, nessa perspectiva. Nem mesmo nos Estados Unidos, um país de maioria protestante, o aborto é proibido. Lá é legal em todos os seus 50 estados. Então, em países como Portugal, Uruguai e muitos outros que são católicos, ou alguns que são de maioria protestante, o aborto é legalizado. Porque isso é visto não como uma questão religiosa, mas uma dupla perspectiva de saúde pública e de liberdade de escolha da mulher para poder dispor do seu próprio corpo, inclusive. E isso a gente sabe que afeta também diferentemente a mulher branca e a mulher negra, a mulher rica e a mulher pobre, né? Então isso na prática acaba sendo também uma questão de classe social. E qual você acha que tem essa... você acha que é uma falha na esquerda, tipo, nos movimentos libertários, essa questão de muitas vezes essa classe mais baixa ir pelos discursos religiosos? E, tipo, quais as soluções que você vê nisso? Porque também tem a pouca presença da esquerda
nos meios de tecnologia, nos meios de comunicação, que às vezes acabam ficando mesmo com a internet, que ela não democratiza, mas a gente ainda tem condições de tentar chegar mais a essa população que não tem tanto acesso. Qual você acha que é a falha da esquerda nisso? Como ela poderia consertar e ter políticas que conscientizassem esse lado político e não esse lado econômico? Acho que a falha da esquerda é não ter feito o trabalho de base, né, junto às escolas, aos sindicatos, às associações de moradores, enfim. Então, é o que essas igrejas neopentecostais vêm fazendo com bastante sucesso, inclusive. Então, vem ocupando espaço que a esquerda deixou na periferia, por exemplo. Então, setores progressistas da Igreja Católica faziam isso. Comunidades eclesiais de base, né, um setor ligado à teologia da libertação, por exemplo, né? Então, que é bem diferente da teologia da prosperidade, inclusive, né? A CNBB também teve um papel importante em diversos episódios no Brasil, na luta contra a ditadura, na Constituinte, enfim, né? Então, ter abandonado esse trabalho de base custou muito caro para o partido, né? Que acabou justamente se tornando um grande arregimentador de massas em períodos eleitorais apenas. E nos outros 4 anos, entre uma eleição e outra, acabou descuidando desse trabalho de base mesmo, de conscientização da juventude, dos setores mais vulneráveis da sociedade, né? E como que você acha que a mídia, voltando às manifestações fascistas, como que você acha que a mídia está lidando com isso? Como que ela está divulgando essas manifestações para a população brasileira? Da mesma maneira que sempre, né? As palavras, elas são carregadas de ideologia, né? Então, quando a gente vê as manchetes, os editoriais, isso revela bem a posição da mídia, né? Então, quando falam, por exemplo, confronto entre policiais e manifestantes, quando a gente sabe que não existe confronto, o que existe é um massacre. De um lado, uma tropa de choque perfilada, fortemente armada, do outro, alguns adolescentes ali vestindo um chinelo, bermuda e camiseta, por exemplo. Então é um massacre que fala que foi confronto. A informação seletiva, uma manifestação com 100 mil pessoas, por exemplo, acabam colocando uma ênfase numa meia dúzia de pessoas que quebram a vidraça de um banco ou tacam fogo numa lixeira, por exemplo, né? Então isso é conhecido, né? Qualquer estudante de jornalismo, comunicação social, que lê alguma coisa a respeito, sabe de diversos episódios da cobertura da Rede Globo, da campanha das diretas, né? Que transmitiu um comício das diretas como se fosse uma comemoração pelo aniversário da cidade de São Paulo, né? Manipulação em debates eleitorais. Então isso é muito forte. E mesmo, né, quando a gente vê... poderia pincelar diversos exemplos, centenas de exemplos. Eu vou dar alguns, né? Quando nos jornais Folha de São Paulo e Estadão colocam-se editoriais escrito "Basta retomar a Paulista", por exemplo, o "basta" era a senha ali para derrubar o ex-presidente João Goulart, 50 anos atrás, né? Então, as mesmas palavras são utilizadas. Então, eles representam os mesmos interesses dos donos de poder, né? Dos latifundiários, banqueiros, industriais, comerciantes, enfim. Então, são antipovo, antinacional, né? Então, a mesma crítica que se faz ao movimento social, a mesma crítica que se faz à legislação trabalhista, aos direitos sociais, né? O jornal o Globo chegou a estampar uma reportagem de capa que, quando foi criado o 13º salário, aquilo se representaria um desastre, que ia destruir a economia brasileira, por exemplo. Então, trabalham com essa espécie de terrorismo econômico também. E como você acha que esses grupos libertários, que não são ligados a partido, podem, de alguma forma, ir contra esse controle da subjetividade da mídia, sabe? Sim. São importantes, sem dúvida. Então, quando você vê, por exemplo, movimentos como esse defendendo, criticando inclusive até mesmo a política de encarceramento em massa, o genocídio da população, né? E até mesmo defendendo teses vistas como muito radicais, como o do abolicionismo penal. Mas é importante pensar esse punitivismo, porque agora acaba afetando o próprio Partido dos Trabalhadores.
e o próprio ex-presidente Lula é vítima justamente dessa sanha persecutória da justiça, que também não tentou enfrentar o poder judiciário, inclusive, que é historicamente o mais corrupto de todos os poderes, porque ninguém investiga o judiciário. Os próprios responsáveis pela aplicação da lei são as pessoas que recebem acima do teto constitucional, enfim, né? Então acaba descumprindo bastante a própria legislação. Então são importantes esses movimentos, né? Pensar que a luta das mulheres, das feministas, né, por igualdade de direitos, contra o feminicídio, em defesa da liberdade de dispor do seu próprio corpo, né, o movimento negro, ambientalista, LGBT, o passe livre, entre outros aí. Tem tantos movimentos que a gente pode chamar de libertários, que tem uma perspectiva libertária, movimento antimanicomial, entre outros, que representam esses interesses difusos e coletivos, são de fato importantes. É uma pena que a esquerda tradicional, aquela esquerda raiz, acabe deixando de lado esses problemas, considerando eles secundários, mas são importantes. E tem uma coisa que acaba juntando tudo isso, que é a questão da classe social. Né? Porque, claro, se for uma luta feminista, mas existe um feminismo liberal. Ah, depende aqui, o empoderamento individual e a possibilidade da mulher também se tornar diretora de uma grande companhia para explorar os trabalhadores. Né? Então tem um feminismo liberal e um feminismo radical. Radical, interseccional. Isso, tem esse movimento negro também, né? O Fernando Holliday, ele é gostando ou não, ele representa uma parcela. Não é só o Fernando Holliday, né? Há décadas que o Pelé, por exemplo, adota uma postura muito parecida com a dele também. Então a gente tem que pensar, né, que a mulher operária acaba sofrendo muito mais do que a mulher burguesa. Né, que o negro operário também acaba sofrendo muito mais do que aquele que se tornou uma celebridade do entretenimento ou qualquer outra coisa assim. Recentemente o Carlinhos Brown, lá no programa The Voice Brasil, ele viu uma garota negra da República Democrática do Congo, perguntou a ela, qual é o seu nome? Isabel. Puxa, disse o Carlinhos Brown, Isabel, isso me lembra, né, uma princesa muito bondosa aqui no Brasil, que deu a liberdade para os escravos, enfim, né? Então, ou seja, dizendo que a emancipação dos negros teria sido obra de um ato de benevolência de uma princesa preocupada com a situação dos negros, ocultando totalmente o protagonismo, inclusive falando dos negros na terceira pessoa, né? Porque eles, quando vieram da África para o Brasil e tudo mais, então isso daí acaba não representando uma perspectiva de emancipação ali. Dos negros, enfim, né? Então é importante sempre pensar que esses movimentos libertários devem também assumir uma perspectiva de luta da classe trabalhadora também, né? Bom, Pedro, obrigado. Eu saber se tem mais alguma coisa que você tenha. Olha, eu gostaria de ficar falando mais umas 3 horas aqui, né? Mas infelizmente A gente pode falar, talvez, qual a perspectiva para a próxima disputa eleitoral aí, se é que vocês estão se debruçando sobre esse caldo de cultura aí que está sendo. Ainda é cedo, né, para fazer assim um prognóstico, traçar um cenário mais, porque o futuro está em aberto, né? Então a gente não sabe se o Lula será candidato ou não no ano que vem, se o Dória vai vencer a disputa dentro do seu próprio partido, ou ele vai mudar para outro para conseguir legenda e disputar a campanha. Então, assim, é prematuro. Então, a gente pode, no máximo, analisar o que? As movimentações aí, né? E que é uma coisa que, no momento, acaba preocupando apenas os caciques da política e os coordenadores das campanhas eleitorais ali. Mas a própria população mesmo não está ainda engajada na disputa que a gente não sabe nem se o Temer consegue concluir o seu mandato até lá, né? Circulam rumores de golpe militar no Brasil, né? General Vilas Boas ali dando entrevistas nesse sentido, de que eles não fugiriam ao seu compromisso com a lei e a ordem e tudo mais, né? Então ainda é difícil discutir aí a política quando o mundo sob os nossos pés está ruindo, né?
A gente não Mas sabe a nem gente- se vai ter Brasil em 2018, porque estão entregando todas as nossas riquezas, reserva natural, pré-sal, minério, Que floresta. fazia parte do golpe, né? Um É, pacote que isso, parece que fazia parte do Esse é o golpe, né? Esse é o golpe. O golpe verdadeiro. tem que ser Né? analisado na forma e no conteúdo. Tem até setores que defendem a queda do Temer, a Rede Globo, por exemplo, né? Justamente porque entende que ele não tem força suficiente para levar a cabo essas reformas que ele vem defendendo, né? Talvez, né, com o Temer balançando ali em cima da corda bamba, se terá força, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência. Parece que não vai ter mesmo. É? Não vai ter mesmo. Né? Talvez o Rodrigo Maia tenha, na opinião de alguns. E a gente ainda precisa, a esquerda ainda precisa do Lula como personagem, né? Isso é bastante complicado, né? Porque existe também, com relação à figura do Lula, um certo culto à personalidade. Né? E isso é problemático, né? Quando você vê que ele não tem um substituto, enfim. Nos Estados Unidos é muito fácil o problema da sucessão presidencial. Ali, os partidos são mais fortes, o republicano, o democrata, independente de quem apareça ou desapareça, né? Tem sempre essas preferências. O problema é que no Brasil o lulismo, em termos de disputa para a presidência da República, acabou se tornando mais forte do que o próprio petismo. Né? Então, o desempenho que o Lula tem nos estados do Norte, Nordeste, por exemplo, não é o mesmo desempenho que a bancada do PT tem na disputa para a Câmara ou para o Senado, por exemplo. Né? Então, quando a gente pensa numa liderança carismática, e gostando ou não do Lula, ele é uma liderança carismática, é de fato muito difícil acabar fazendo o seu sucessor, né? Você acha que isso é uma característica da América Latina, essa necessidade de um líder carismático? Eu não, acho que não é só na América Latina, né? Tem muitos outros países que possuem lideranças carismáticas, né? O Barack Obama tinha também lá o seu carisma, enfim, e pode acreditar. O Hitler também era uma liderança carismática. O discurso que ele fazia não é um juízo de valor, né? Mas ele também tinha um carisma junto à população do seu país. Mussolini mais ainda, né? Em termos de carisma do que o Hitler, né? Sabiam falar para as massas ali, dispensando os intermediários organizacionais. Pedro, já que estamos numa universidade e lembrando de algumas frases e de algumas imagens que a gente viu em 2013, eu acho um momento importante de transição e de metáfora de reflexão, e ligando com as recentes censuras de exposições, que não são só no Brasil, no mundo inteiro. Na Itália ocorreu isso, na Alemanha ocorreu. A sensação que fica é que erramos em algum lugar. Quer dizer, você comentou, acho que de forma muito oportuna, alguns erros que podem ser debitados à esquerda no sentido de não investir mais na formação, né? dos trabalhadores, dos estudantes, via comunicação. Você é um jovem professor na área das ciências sociais, ciências políticas. O que te move a continuar nessa luta e o que você acha que ainda podemos fazer dentro desse contexto difícil de controle e de dificuldade econômica na universidade para virar um pouco esse jogo e para requalificar o debate intelectual na tua área de atuação? Sei que é uma pergunta muito ampla, na verdade é uma isca para você voltar e aprofundar esse tema, mas como é uma atividade didático-pedagógica nossa aqui, eu acho importante a gente pensar na formação de novos pensadores nessa tua área de atuação, que está passando por tantas transformações. Né? O modelo institucional parece estar sendo substituído por outro. Como pensar isso? Como formar novos pensadores? Quer dizer... Eu já dizia o Florestan Fernandes, que também foi professor aqui da PUC, que os intelectuais têm que ter um compromisso com a sociedade, de transformação da realidade em que a gente vive. Né? E a universidade está em disputa. Ela nunca deixou de ser também um espaço de disputa. Né? Então, grupos conservadores vêm também tentando cada vez... E não é uma ação espontânea essa. É um grupo, é um movimento muito bem articulado e que, inclusive, conta com financiamento, inclusive, estrangeiro e de partidos políticos. A gente sabe hoje de como que o PMDB, por exemplo, financiou o
o MBL, entre outros grupos de direita aqui no Brasil, né? Então, é a disputa das ideias. Então, inclusive, lá em Cuba se fala muito nessa questão da importância da batalha das ideias. Eu falei de Cuba, é um dos principais mártires ali da independência do país, o José Martí já dizia, né? Seja culto para ser livre, né? Que é o principal instrumento que a gente tem para evitar que seja manipulado, inclusive. E o conhecimento tem que ser necessariamente questionador, tem que ser provocador, enfim, né? Compromisso mesmo com a realidade, com a transformação social. Eu não sou tão jovem assim, eu tenho 42 anos, já tem uma geração que veio depois de mim aí, que também tem outras pautas, inclusive, está interessado em fazer pesquisas em outras áreas, importantes igualmente, enfim, né? E a gente vê a importância, né, da atuação. Então, eu fico muito feliz em saber, né, que, por exemplo, o movimento estudantil é bem organizado, né? Eu sou convidado com bastante frequência para dar palestras, não apenas aqui na PUC, mas em outras universidades, no Mackenzie, por exemplo, né? Fui convidado para dar uma palestra ali junto aos alunos do curso de Direito, por exemplo, que é um curso tradicionalmente conservador, inclusive, mas tem um grupo de alunos ali progressistas, de esquerda, que está levando pessoas ali para discutir, né, a sociedade brasileira, né, no Mackenzie, que foi justamente a universidade onde o reitor é quem apoiou aquela decisão de fechar o Museu Queer, lá em Porto Alegre, inclusive, né? Então, essa batalha das ideias é muito importante. Então, através do conhecimento do mundo que a gente pode também transformá-lo, né? Então, para que a história não se repita, inclusive, que a gente tenta mostrar para os alunos, por exemplo, o que foi a ditadura militar, né? O que nós perdemos com isso, quem foi que ganhou, as poucas pessoas que ganharam. Então, é claro que quando a gente discute a questão da desigualdade econômica, né, como que vai explicar para os alunos numa sala de aula que 6 pessoas, exatamente o número de pessoas aqui dentro dessa sala, que 6 pessoas no Brasil têm uma fortuna maior do que das 100 milhões de pessoas mais pobres do país. Então são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e 100 milhões do outro. Né? Isso não pode ser fruto da meritocracia. Né? Foi meu esforço pessoal, não dá. Tem aquela história do empregado que viu o patrão chegando na fábrica lá com um carrão esportivo, né? Puxa, que bonito carro, né? Aí o patrão falou assim, olha, se você se esforçar tanto quanto eu, trabalhar, ralar tanto quanto eu vou poder comprar um carro melhor ainda para mim. Ou seja, está trabalhando para financiar a riqueza, produzir a riqueza para os outros ali. Então é isso que a gente discute. Agora, né, e essa luta é tão importante, mas tão importante que vem essas propostas aí como escola sem partido. Que achar que discutir uma questão como essa é uma visão ideológica da sociedade. Tudo é ideologia. Ora, se na escola, desde pequenininho, a gente aprende que o trabalho dignifica o homem, o que a escola capitalista faz? Prepara profissional para o mercado de trabalho, mão de obra barata para servir como forma de apropriação da mais-valia. É isso. Então, essa ideologia, isso não é ideológico? O ensino técnico é ideológico. Então, o que a gente faz de questionar tudo isso daí também é a forma da gente defender os interesses da maioria da sociedade, né? Tá bom. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer Volte estar sempre. aqui. Voltarei, é só chamar que eu venho. Agradecemos muito. O vídeo vai ficar à disposição. Uhum. E Legal, depois eu pego e compartilho aí com o pessoal nas redes sociais. Né? muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade e até a próxima. Até. Obrigado por quem assistiu também.